Boa tarde, Boa tarde. professora Valtéria. Boa tarde, William. 16 horas e 59 minutos. De iniciar agradecendo à Escola Judiciária, Escola do Judiciário, na pessoa do desembargador Fernando Lopes, né, que está promovendo uma série de conferências, de encontros, de debates sobre temas mais importantes para a sociedade, para o jurisdicionado, para os servidores, os operadores do direito de uma forma geral. E gostaria de agradecer à professora Valtéria Alvarenga pelo convite aceito, esse nosso debate hoje, aqui, dia 22 de maio de 2020, 17 horas, com a temática Impactos Sociojurídicos das Pandemias em Contextos Modernos. Tema sugerido pela professora Valtéria, ela que é professora, doutora, com formação na área de História, Professora, doutorado com em História e doutorando História, professora, doutorado. Então, vamos iniciar, professora. Podemos iniciar com as suas considerações. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite ao desembargador Fernando Lopes, que é diretor-geral da EJUD, dizer que é um prazer estar aqui com o meu colega William, meu conterrâneo, meu colega de profissão, né, de instituição. Já tivemos hoje juntos em uma reunião, é um prazer reencontrá-lo em outra atividade. E com relação ao tema, falar dos efeitos socioculturais das pandemias. Eu costumo dizer para os meus colegas, especialmente meus colegas da história, que falar da pandemia específica da Covid-19 ainda nos traz um pouco de desconforto, porque nós que somos da área da história, nós precisamos de dois elementos que são fundamentais para orientar a construção das nossas narrativas, que é tempo e espaço. E quando a gente está no meio de uma pandemia, são dois elementos com os quais a gente não consegue contar com muito conforto. É a noção do tempo, porque é um fenômeno que você percebe em todos os lugares, e quando você fala dele, ainda que você se volte para a questão, por exemplo, de Brasil, de Piauí, você está falando de um fenômeno que está acontecendo de forma mais universal, e o outro é o elemento tempo. Tempo que para nós é fundamental. Nós que trabalhamos com a história, nós precisamos muito do tempo para poder pensar melhor as informações, relacionar melhor os dados que nos chegam e ter uma ideia mais, digamos, se não mais confortável, se não mais tranquila, mas pelo menos mais refletida sobre o que nós estamos tratando. Bom, mas nós somos chamados, nesse momento, a uma nova experiência enquanto historiadores, enquanto professores de história, enquanto sociólogos, cientistas sociais, bacharéis em direitos, o pessoal das ciências humanas, que é tratar de um evento que atinge todas as pessoas, independente da profissão que ele tenha tomado para desenvolver, independente da idade, independente da condição social que ele tenha, né? Ninguém pode se furtar de falar desse fenômeno nesse momento. E então, ainda que nos seja mais confortável falar de eventos que estejam um pouco mais distantes da nossa experiência cotidiana, esse é um momento que a gente não pode estar deixando de tratar
das pandemias. Então, quando a gente fala de pandemia, e aí dentro de uma perspectiva mais sociológica, dentro de uma perspectiva mais cultural, nós não estamos falando apenas da doença do ponto de vista biológico. A pandemia, para nós, ela assume um sentido muito mais amplo. E, ainda que de forma inconsciente, eu venho percebendo que é essa abordagem que vem se construindo à medida que as pessoas passam a falar dessa doença. A concepção da pandemia aí é uma concepção mais complexa, que atinge dimensões sociais, que atinge dimensões culturais. Basta que a gente abra as nossas redes sociais, basta que a gente tenha contato com qualquer mecanismo de difusão da informação e você vai ver que as pessoas não se referem a ela como a Covid, mas como a pandemia. Porque, mesmo que de forma inconsciente, você consegue dimensionar esse fenômeno que é muito mais amplo. Ainda que você não possa desconsiderar, descaracterizar o efeito biológico, a importância do efeito biológico nesse processo. Então, as doenças e a maneira como elas afetam a sociedade é parte da própria história da humanidade, né? Se você pegar a literatura antiga e ir lá para as sociedades da antiguidade clássica, você tem informativas, narrativas sobre episódios, não é, da presença de doenças, e aí tudo indica de doenças infecto-contagiosas, porque você tem um tipo de agravo que acomete uma grande quantidade da população, deixando consequências danosas para aquelas sociedades. Lá no século IV a.C., você já tem registro desses episódios, que não se sabe até hoje com certeza que tipo de doença, qual foi a endemia que causou tanta transtorno na vida daquela sociedade, mas a gente sabe que é uma doença infecto-contagiosa porque ela se espalhou muito rapidamente por toda aquela área e deixando um número de mortes muito significativos. Então, isso significa dizer que essas grandes doenças, essas doenças infecto-contagiosas, elas estão presentes em toda a história da humanidade. E você tem episódios mais recentes, e aí a peste negra é uma memória muito forte, né, para nós que vivemos no século XX, a peste negra, a gripe espanhola, que foram doenças, epidemias que devastaram grande parte da humanidade. A peste negra, por exemplo, ela devastou 1/3 da população europeia em menos de 2 anos. Então, isso é um efeito muito sério, é um efeito muito intenso sobre a vida de qualquer continente, é um efeito muito forte sobre as sociedades. Um outro episódio que é bem mais recente para nós é o episódio que a gente já tem como exemplo no século XX, que é a gripe espanhola. Então, a gripe espanhola é o que nos traz de forma mais intensa assim, uma memória e exemplos de como lidar com uma pandemia, de como o Estado agiu, de como as pessoas se comportaram e quais foram os efeitos, né, desses acontecimentos, dessa experiência para a própria sociedade. Bom, muita coisa. Eu já disse em outra live que eu participei que a história não se repete. Não se repete, mas a gente consegue identificar elementos que são de continuidades, porque nós temos uma estrutura que, ainda que seja dinâmica, ela conserva muito dos seus aspectos. E nessa hora, você percebe como determinados comportamentos, como determinadas atitudes, elas terminam sendo muito parecidas e gerando efeitos muito próximos daqueles que já foram produzidos em outros momentos. Bom, se a gente parte do princípio que a doença ela não é apenas um fenômeno biosocial, mas ela é também um fenômeno cultural,
nós que somos das áreas das ciências sociais e das ciências humanas, nós precisamos entender de que maneira fenômenos dessa natureza podem impactar nas sociedades que são nossos objetos de estudo. E aí é nesse sentido que eu digo que uma pandemia é muito maior do que um fenômeno biológico. Porque, do ponto de vista biológico, a gente vai encontrar uma vacina. Nós temos hoje uma ciência que avança de forma espetacular, magnífica. No mínimo em 6 meses, 1 ano, a gente, com certeza, a gente terá uma resposta muito positiva para essa doença, a Covid-19, mas a pandemia ela tem efeitos muito mais extensos, que a vacina não vai conseguir curar. Até porque os efeitos de uma pandemia não vêm exclusivamente com o vírus. O vírus é um elemento que potencializa, não é, essas características que a pandemia manifesta. E aí, isso, em estruturas sociais como a nossa, ela contribui para agravar. As pandemias, elas são fenômenos históricos muito importantes, porque elas evidenciam elementos da nossa estrutura social, da nossa estrutura política, do nosso modelo de sociedade, que estão postos aí, mas que a gente, por algumas escolhas, não é? Por algumas posturas que a gente termina, às vezes, dando pouca consideração, fazendo, digamos, dando pouca atenção, considerando de maneira inadequada. No momento em que uma epidemia dessa chega, uma pandemia dessa chega, esses elementos, eles ganham uma visibilidade que é impossível deixar de dar atenção para eles. Como, por exemplo, a forma como as cidades são estruturadas. As cidades, elas revelam, e a maneira como a doença vai se disseminando por ela, se alastrando por ela, revelam muito das nossas estruturas econômicas, revelam muito da nossa estrutura de poder, elas revelam muito das formas de atuação do Estado, e a epidemia potencializa isso. Por exemplo, ela mostra que as cidades não são preparadas para todos, que as cidades não são construídas para todos. Ela mostra, por exemplo, que as nossas estruturas de produção não estão organizadas para absorver de maneira igualitária, de maneira isonômica, todos os indivíduos que estão integrados a ela. E, nesse momento, as fragilidades, né, daqueles que se encontram em posições menos adequadas nessas estruturas, elas são expostas de forma muito mais intensa. Então, as epidemias, elas aceleram a história nesse sentido. Elas nos ajudam a compreender de forma muito mais intensa, dolorosa, né? Esses elementos que fazem parte das estruturas sociais, das formas de organização social. Exige, portanto, que a gente precise reorganizar nossos comportamentos, que a gente precise reorganizar nossas atenções, e exige, principalmente do Estado, uma forma de operação muito diferente. O Estado, no momento desse, ele precisa operar de forma diferente do que ele opera no seu cotidiano. Ele precisa ser muito mais atuante, ele precisa resolver as coisas de uma forma muito mais, digamos, potencializada, de resultados muito mais eficientes, para que a estrutura que é precária, que nós sabemos que já é precária, não produza danos tão sérios como os que são possíveis de produzir em uma situação como essa. Então, a gente precisa, num momento como esse, reordenar nossos sistemas de valores, nossos comportamentos, nossas formas de atuação. E, como eu já disse, principalmente o Estado precisa operar de uma forma diferente.
e precisa operar de uma forma diferente e tem previsão para isso. Por exemplo, o que acontece com o Estado brasileiro nesse momento? A gente já chegou à casa de ter 1.000 mortes por dia, pela incapacidade que o nosso Estado teve de operar de uma forma muito mais eficaz, no sentido de adotar medidas não só sanitárias, mas de políticas públicas que pudessem ajudar aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade nesse processo a se protegerem. Porque pensar uma crise sanitária como a que nós estamos vivendo e definir protocolos para enfrentar, para o enfrentamento dessa crise, é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa difícil e uma tarefa complicada de você pensar os resultados. É uma tarefa complicada porque nós temos uma sociedade muito plural, marcada por diferenças econômicas, sociais, culturais, e a maneira como os grupos sociais eles vão se apropriando desses protocolos, tanto pelas condições materiais que eles têm, como pelas condições culturais que lhes são específicas, é muito particular, e os resultados dessas particularidades são resultados também muito heterogêneos. Então, daí a necessidade de um Estado muito atuante, um Estado que conduza essa população, especialmente essa população mais carente, de uma forma muito segura, que conduza com muita tranquilidade, que não deixe essa população cair numa situação de terror, de medo, porque no momento em que ela se sente desprotegida, ela se torna muito mais vulnerável. O medo lança esses grupos, lança essas comunidades para alternativas que às vezes são extremamente irracionais, como, por exemplo, alternativa a ponto irracionalidades a ponto de você negar, não é a gravidade da doença. Você vê nas redes sociais aí diferentes grupos fazendo postagens questionando se o número de mortes que são informados pelos órgãos oficiais do Estado são de fato mortes que são produzidas pela Covid. Elas dizem assim, são números criados. É claro que a gente tem um discurso a respeito da doença que é construído. Isso sem dúvida nenhuma. Nós construímos um discurso, nesse discurso nós inserimos número de mortos, às vezes nós aumentamos, às vezes nós reduzimos, mas isso não reduz a gravidade do fenômeno. Isso não reduz a gravidade da experiência. Se morreram 900 ou morreram 1.000, se 100 mortos aí foram acrescentados, isso não reduz a gravidade do problema. E no momento em que você não tem um Estado que atua de forma eficiente, no sentido de minimizar esses efeitos negativos, não só do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista psicológico, os impactos culturais, a gravidade que uma pandemia dessa pode trazer, ela é muito mais séria. Ela tem efeitos muito mais extensos. Então, eu acho que a função dos profissionais das áreas das ciências sociais e das áreas das ciências humanas, ainda que dentro de um tempo curto, que para nós é muito difícil, como eu já disse, e tentando refletir sobre essas coisas, e tentando pensar sobre como contribuir no sentido de melhorar uma atuação não só orientando e discutindo com nossos representantes públicos, mas da própria sociedade. Orientar a própria sociedade. E nós que estudamos história, sabemos que a sociedade civil ela tem um papel muito importante nessas crises. Ela ajuda a reduzir os efeitos negativos onde o Estado não chega. E mesmo em locais onde o Estado chega, mas não consegue atuar de maneira eficiente. Então, nós temos um papel muito importante no sentido de ajudar as pessoas a compreender esse fenômeno em uma sociedade em que
as informações elas são lançadas numa velocidade muito intensa, perturbadora, informações que são contraditórias, que às vezes complicam muito mais do que ajudam. E, nesse sentido, eu acho que a gente precisa contribuir para que os efeitos sociais e culturais de uma pandemia dessa, eles não tragam danos para além dos efeitos biológicos. Bem, professora, eu vou apresentar algumas questões e depois retomo a palavra. Então, quando nós tratamos dos impactos sociojurídicos da pandemia no contexto moderno, nós precisamos aprender a lidar com o novo normal. Essa situação toda de pandemia no mundo, no contexto mundial, vem criando esse novo normal. No contexto do Tribunal de Justiça, no qual fazemos parte, foi baixado uma portaria, a portaria 1020, que instituiu exatamente o trabalho remoto, o teletrabalho e o plantão extraordinário, seguindo exatamente as recomendações do CNJ, nas resoluções do CNJ, e provocando exatamente transformações. No Tribunal de Justiça, nós tínhamos o teletrabalho desde 2017, com 110 pessoas trabalhando virtualmente em casa. De repente, de uma hora para outra, nós passamos a ter 4.000 pessoas em teletrabalho, trabalhando remotamente em casa, lidando com as tecnologias, o sistema eletrônico de informação, com o PJE, com todas as ferramentas tecnológicas que estavam disponíveis há muito tempo, mas que ainda estava sendo usado aos poucos. De repente, todos os serventuários, servidores, colaboradores, auxiliares da justiça, tiveram que se adaptar a esse novo normal. Tá? Exatamente cuidando da proteção à vida, no qual Kant fala que a vida não é o meio, a vida é o fim. Então, para proteger a vida, para preservar o próprio jurisdicionado, o Tribunal de Justiça tomou essa decisão de criar plantão extraordinário, trabalho remoto, teletrabalho, e com essa aceleração das transformações, a própria escola do judiciário conseguiu implementar um projeto que estava há muito tempo tentando se implementar, que é as teleconferências. Hoje nós estamos aqui numa teleconferência, teleaula, há 3 meses atrás estaríamos em sala de aula, lidando com 30, 40 alunos. Hoje nós estamos em lives, teleconferências, movimentando 100, 200, milhares de pessoas. E isso são transformações. Transformações advindo exatamente do novo, dessa modernidade, dessas transformações que as crises, as pandemias, as guerras provocam. A gente pode até dizer que tudo é culpa do Cabral. Cabral veio, 1500, trouxe junto consigo ratos, baratas, e com isso as pandemias, as doenças, essa movimentação planetária que nós vivemos hoje, em 24 horas estamos na China, e isso o leve traz de vírus, de bactérias, de seres, de animais, provocam isso. Quer dizer, a natureza cobrando a centralidade. Há 3 meses atrás, nós achávamos que o ser humano era o centro do planeta. Hoje, o ser humano está trancado em casa. O vírus, a natureza, assumiu a sua centralidade. O ser humano está com medo da extinção.
assim como há 65 milhões de anos, o meteoro extinguiu os dinossauros. Hoje nós estamos buscando uma vacina para um vírus que nós não conhecemos. E isso causa espanto. E isso causa ansiedade. Nós, enquanto pesquisadores, nós temos exatamente assim, compreender esse novo fenômeno que o próprio Bauman, Zygmunt Bauman, vai falar da sociedade líquida. Tudo é líquido, tudo que é sólido se desmancha no ar, como dizia Marx. Então, o que era normal há 3 meses atrás, hoje é um absurdo. Um abraço, um beijo, uma aproximação. Eu lembro que há 3 meses atrás, se você entrasse de máscara num banco, você era preso. Hoje, se você entrar sem máscara no banco, você pode ser preso. Então, isso é o novo normal. Então, e nós vivenciamos a ideia de Michel Foucault, vigiar e punir. Hoje nós estamos sendo monitorados. Então, onde há multidões, a prefeitura já cria mecanismo de drones para verificar se as pessoas estão em casa, se as pessoas estão andando, se estão saindo. Né? Então, é um novo normal, vigiar e punir. Quem sair de casa pode ser abordado, pode ser multado. Então, é um novo normal que nós estamos lidando, aprendendo a lidar com ele. E isso não vai mudar mais. É uma realidade que os restaurantes, quando abrirem, não se sabe quando, vão ter que lidar com o espaço e o tempo. Você vai ter que agendar quando que você vai para o restaurante. O espaço entre as mesas vão ser diferente. O contato com o garçom vai ter que usar todo equipamento para exatamente proteger a vida. Né? Nós estamos lidando com essa questão da pandemia que a natureza está cobrando exatamente a ousadia do Homo sapiens, né? Se locomover, se mover de um lugar para outro sem as condições necessárias. Então, é o novo. Né? E nós temos também a própria ideia de Pierre Bourdieu, que nos remete a esse capital cultural, a esse poder cultural, que está acima do poder econômico e político, no qual todos os países estão correndo em busca dessa vacina, desse novo, dessa fórmula mágica, dessa fórmula científica, técnica, que vai nos livrar desse vírus. Então, quem dominar o controle desse vírus vai ter o poder, né, de quem vive e de quem morre. Então, e aí entra a questão política. Quem terá acesso a essa vacina? Serão os países ricos, os países pobres, as populações periféricas? Então, isso é uma questão, né, jurídica, a questão política, e que nós devemos exatamente estar em debate. E nesse período de pandemia, nós temos que trabalhar muito a questão da resiliência. Né? Essa capacidade de nos adaptarmos ao novo. Nós temos que buscar exatamente, sem pânico, sem histeria, com toda tranquilidade, nos adaptarmos a essa novidade, que é o afastamento. Porém, nós nos deparamos com essa precarização do trabalho. Nós temos milhares de pessoas desempregadas, milhares de pessoas no subemprego, no trabalho informal. Então, como lidar com isso? Enquanto
alguns têm a possibilidade de ficar em casa e ter o seu salário em dia e na sua conta bancária, temos milhares de pessoas que têm que trabalhar todo dia para ter o seu sustento. E como lidar com isso? Nos Estados Unidos, 30 milhões de pessoas perderam o emprego nos últimos 3 meses. No Brasil, mais ou menos isso, proporcionalmente. Então, lidar com essas questões que são importantes e necessárias para ser discutido. E aí nós remetemos exatamente a pandemia grega, da mitologia, na história de Édipo Rei, onde nós temos o rei Édipo lidando com a pandemia, com uma doença, uma peste, as pessoas morrendo e ninguém sabia o que era. E, de repente, ele busca solução nos adivinhos e descobre que ele é a própria causa da pandemia. Então, é uma questão recorrente, as pandemias vêm e vão, mas nós temos que ressocializar essa questão. Enfim, é uma série de questões que estão postas aí e que a professora Valtéria, com a palavra, por favor. Assim, você chamou atenção para muitas coisas, né? Você falou de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vou começar falando aqui pela questão de você ter uma normalidade alterada numa situação dessa. Na verdade, nós não teremos mais a normalidade anterior, mesmo com a vacina, porque experiências como essas transformam os organismos vivos, sejam eles homens, seja ele homem, seja ele a própria sociedade. Então, nós estamos passando por um processo de transformação cultural, técnica, porque a descoberta de medicamentos, a busca pela produção de uma vacina, a construção de respiradores mais eficientes, tudo isso é parte de uma transformação cultural que nós estamos vivendo agora, acelerado por esse fenômeno. Por isso é que a gente diz que a pandemia ela acelera a história. E você deu aí vários exemplos desse processo de aceleração. Por exemplo, quando você fala da reorganização do trabalho nos órgãos de justiça, onde você diz que até pouco tempo, num tribunal de 100 e poucas pessoas, faziam atividades de teleconferência e hoje vocês têm 3.000 pessoas integrado com a metodologia dessa natureza. E aí a gente sabe que a maioria não, mas uma grande parte das profissões, eles estão tendo que recorrer a esse tipo de estrutura, que é a estrutura tecnológica, para poder desenvolver suas atividades. Então, assim, a normalidade ela está alterada. É claro que, ainda que se tenha o mais rápido possível a descoberta de uma vacina, isso não significa dizer que nós vamos voltar ao momento anterior, à situação anterior. Mas enquanto, além da questão dessa normalidade alterada, é interessante a gente falar sobre alguns elementos que permanecem, mesmo que tendo que se adaptar, sofrendo algumas modificações, mas permanecem realizando suas atividades da mesma forma nesse novo cenário. Porque quando a gente fala de uma normalidade alterada, a impressão que aí a gente traz o teletrabalho, por exemplo, como sendo a maneira dominante hoje de quase todos os profissionais realizarem suas atividades, a gente esquece que algumas profissões não tiveram essa opção. Ou se tiveram, não foi na sua dimensão integral. Por exemplo, e aí essas profissões, elas têm impactos, elas sofrem um impacto muito mais sério da pandemia nas suas vidas. Nós temos pelo menos aí 3 grupos de trabalhadores
que nesse momento precisam lidar com esse fenômeno. Aqueles trabalhadores que, por exercer algumas atividades que são consideradas essenciais, não puderam se utilizar de ferramentas como a gente, né, do teletrabalho, que são os médicos, que são os assistentes sociais, que são os policiais. E aí, sobre essas pessoas, a pandemia tem um impacto muito diferente do que tem sobre mim, que sou uma professora, sobre você, que é um professor e também um funcionário público de um tribunal, que pode ficar do conforto da sua casa, da tranquilidade do seu escritório, realizando a sua atividade, às vezes de uma maneira até muito mais produtiva, porque você está aqui na tranquilidade do seu lar, desenvolvendo o trabalho de uma forma, às vezes, você está com medo da doença, mas de uma forma mais ou menos confortável. É bem diferente, por exemplo, de quem está na rua, de quem está enfrentando a doença com seu próprio corpo. É claro que a forma como nós estamos atuando também nos traz um impacto, não é? Nós temos o risco do impacto psicológico, de estar preso na nossa casa, porque nós estávamos acostumados a abraços, nós estávamos acostumados a conversas, nós estávamos acostumados às saídas com nossos amigos, e isso tudo, de repente, como diz você, não é? Ficou proibido. E isso tem efeitos psicológicos muito sérios para as pessoas. Mesmo depois dessa pandemia, eu acho que nós vamos levar muito tempo tratando ainda desses efeitos. Mas, de forma mais imediata, William, nós temos situações muito diferenciadas na experiência de um fenômeno desses. Então, assim, ainda que a gente tenha o teletrabalho hoje como sendo uma nova alternativa, e isso já muda a normalidade, mas nós temos dentro de um cotidiano que se alterou, pessoas que não conseguiram modificar a sua forma de fazer. E por não ter essa possibilidade, eles enfrentam esse fenômeno de uma forma muito mais perigosa do que a gente, né? Porque eles colocam o corpo, a vida e a saúde deles em risco, como são os médicos, como são os policiais, como são os caixas de supermercado, como são os atendentes de farmácia. Então, a gente precisa ver tudo isso. E dentro de uma estrutura que não oferece segurança, né? Então, mas por outro lado, você também tem razão em dizer que a gente precisa pensar como será esse próximo momento. Porque, sem dúvida nenhuma, se as pandemias aceleram os problemas, se elas tornam mais evidente as crises, elas também ajudam a construir. E em termos de tecnologia, de trabalho digital, eu acho que nós vamos avançar imensamente. Nós professores, que de certa forma tínhamos uma certa resistência, por exemplo, com o ensino à distância, nós estamos, nesse momento, obrigados a repensar esses nossos valores, a tentar entender de que maneira nós podemos usar, né, essa nova possibilidade, essa nova realidade da melhor maneira possível. As instituições que não tinham se preparado para isso até há pouco tempo, agora não vão mais poder fechar os olhos para essa realidade e vão ter que adaptar suas estruturas de maneira que permita que todos os alunos, mesmo aqueles que têm uma situação econômica menos favorável, para lidar com essa nova realidade, eles vão ter que encontrar maneiras de incluir todo mundo, de ajudar todas as pessoas a conviver com essa nova normalidade que está aí postas para a gente, que nós não escolhemos, mas que é algo com o qual nós não podemos, alguma coisa que a gente não pode fugir. Um outro elemento que você tocou aí, que eu acho bastante interessante, é essa questão da centralidade da natureza. Você diz que é preciso que o homem entenda que a natureza tem um papel central. Eu acho isso interessante, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa não romantizar a natureza. Eu acho que a gente tem romantizado demais a natureza. E é preciso que a gente ressignifique esse nosso pensamento, porque a natureza ela não é só boa, ela é também severa.
não é? Ela não só ajuda a vida, mas ela também mata. Então, a gente precisa entender a natureza dentro dessas suas possibilidades. A natureza é um vírus que mata também, e ele está ali. Não é? O homem ele ocupa espaços porque a população cresce, ele precisa de habitação, ele precisa de local para viver, ele precisa de local para trabalhar. Então, eu acho que nós vamos ter uma ideia melhor da natureza se também a gente aprender a não romantizar essa natureza. A gente precisa entender que ela é boa, mas ela é também muito severa. E é nesse sentido que nós vamos construindo essa nova normalidade, não é? Que altera nossos sistemas de obrigação, altera nossas relações de trabalho, altera nossa vida familiar, altera nossas experiências culturais, altera as formas de apresentação dos serviços ao público, altera as relações contratuais e esse sistema de obrigação, as relações contratuais, elas já estão sendo modificadas, não é? Nós temos aí, por exemplo, a começar pelo Estado, a gente tem uma situação de crise em que o Estado ele é autorizado a se comportar de uma forma diferente, até porque ele precisa responder de forma muito eficiente às demandas que a sociedade vai produzindo dentro de uma crise sanitária como essa. E aí, por exemplo, nós temos um Estado precisando comprar equipamentos de proteção individual, nós temos um Estado precisando equipar melhor a sua estrutura hospitalar, e que, por exemplo, não pode esperar pelas formas normais, pelas formas de um cotidiano normal, que eram aquelas estabelecidas para a atuação do Estado. Por exemplo, o Estado não pode esperar um processo licitatório que demore 30, 60 dias para comprar equipamentos de proteção individual. Então, você vai tendo aí uma nova normalidade, você vai tendo aí que adaptar não só as instituições, mas as pessoas a processos que a nova realidade produz e que a nova realidade exige. Então, desde o comportamento íntimo, desde a vida pessoal, desde as relações familiares, até a forma de atuação do Estado, você tem uma nova normalidade se desenhando. Uma normalidade que vai sendo construída a partir de elementos novos, mas também a partir de muitos elementos que já estavam aí, que vão sendo potencializados, que vão sendo mostrados, né? Nós temos, por exemplo, um Estado que há algum tempo vinha lutando para ser um Estado menor, um Estado mínimo, que de repente a realidade mostra para ele que não dá para ser assim, que é preciso definir políticas sociais, que o Estado mínimo ele não funciona em uma sociedade como a nossa, que é preciso entender de que maneira você vai harmonizar um crescimento econômico com um Estado que possa, de fato, enfrentar as grandes diferenças sociais que caracterizam nossa sociedade. Eu acho que a nova normalidade também precisa ser construída dessa maneira, que não há um sistema econômico que que se mantenha, que se desenvolva, se você não tem uma sociedade que esteja organizada de uma forma equilibrada. Então, o Estado vai precisar entender que ele não pode ser mínimo em situações sociais que são graves, porque isso ameaça o próprio mercado. Isso ameaça a própria sobrevivência da sociedade, que é a razão pelo qual o Estado existe. Então, uma nova normalidade precisa passar por todos esses elementos. Daí porque eu digo para você e para aqueles que nos escutam agora, que é muito difícil a gente falar dos impactos sociais, dos impactos culturais causados por uma pandemia dessa, porque nós estamos no olho do furacão. Nós ainda estamos vivendo todas essas coisas. Nós estamos muito envolvidos nelas, né? E ainda que a gente tenha referências anteriores que nos possam ajudar a compreender certas coisas que nós estamos experimentando, é muito difícil a gente ter posições já bastante estruturadas, posições mais consolidadas a respeito do que isso possa trazer para a sociedade.
Então, é um momento de reflexão mesmo. Eu acho que essas conversas que nós estamos tendo agora é muito de ouvir, é muito de trocar informações, de colaborar. É um diálogo, é uma forma que nós encontramos de manter esse diálogo e de pensar sobre questões que nós deixamos, eu acho que por muito tempo, para segundo plano. Professora, nós estamos vivendo a história, né? E essa história será escrita dependendo do que nós vamos fazer nesse momento, né? Como nós vamos lidar com essa situação de pandemia, né? Vamos potencializar nosso egoísmo, vamos potencializar nossa solidariedade, como nós vamos lidar com essa crise, com essa situação. E nossos filhos, nossos netos vão ler o que nós fizemos. Se nós, de fato, conseguimos enfrentar com coragem, com determinação, essa pandemia, né? E a luta para manter o equilíbrio emocional é constante, é diário, né? Nós estamos isolados, estamos, né, com medo. O medo faz parte exatamente dessa situação. Medo de ir ao supermercado, de entrar no hospital, de entrar no ônibus. E nós estamos... e isso faz parte desse contexto de pandemia. Nós temos que ter equilíbrio emocional, não é o fato de estarmos isolados que nós vamos desligar os nossos contatos telefônicos, estar apoiando sempre os amigos, os familiares, os colegas de trabalho, estar em contato permanente para até dar conforto, dar essa necessária contato humano que faz parte da nossa vida cotidiana, né? Então, nós temos que ter essa resiliência de saber enfrentar esses conflitos, saber enfrentar essas adversidades com força, com firmeza, com determinação, né? O próprio trabalho, né, temos que estar, né, no trabalho remoto, o teletrabalho, as teleconferências, aprender com o novo, buscar exatamente crescer com a crise, né? Então, a diferença do herói para o anti-herói é no momento da crise, no momento do conflito, é que nós encontramos quem vai, de fato, enfrentar o inimigo e quem vai correr, né, com medo do inimigo, quem vai cavar um buraco e enfiar. E como a professora falou a questão do Estado mínimo, né, nós temos que ver exatamente isso, que a política do Estado mínimo, a gente verifica que não dá certo. Ainda bem que nós temos um Banco do Brasil público, ainda bem que nós temos uma Caixa Econômica pública, porque senão nós estaríamos em crise, porque os bancos privados não interessa promover o aspecto social, essa distribuição da auxílio emergencial. Os bancos privados iam cobrar metade para promover a distribuição. Ainda bem que nós temos um SUS com qualidade, nós temos que valorizar cada vez mais o Sistema Único de Saúde, porque é ele que está salvando vidas. Por quê? Porque as instituições privadas, primeiro, observam o lucro, segundo, o lucro, terceiro, o lucro, e por último, o interesse. Marx já dizia, a reificação humana, né, e a humanização do dinheiro, né, a coisificação humana. Então, o capital é isso, é coisificar. O homem, o ser humano é apenas uma coisa, é apenas um meio para a obtenção do lucro. Então, ainda bem que nós temos bancos públicos, universidades públicas e saúde pública. E temos que fortalecer e valorizar cada vez mais. Eu acho que essa pandemia, tragicamente, veio para mostrar que nós temos que valorizar, sim, o público, né? Incentivar, promover respiradores para os hospitais, concurso para as universidades, condições para o professor
promover teleconferências em situações como essa. Então, se nós tivéssemos todo o equipamento tecnológico nas escolas públicas, nós não teríamos tanto problemas, né? E que com isso nós temos que exatamente rever nossos conceitos e investir mais e melhor, né, nas instituições públicas. E a natureza, ela está aí, ela não é romantizar a natureza, mas é respeitar a natureza, porque no momento que nós invadimos a floresta amazônica, no momento que nós transformamos na China o morcego como um prato exótico, nós vamos trazer doenças, trazer problemas de saúde que vai afetar todo o planeta. Então, nós temos que respeitar a natureza, cuidar para que a natureza, podemos ter uma relação harmônica com a natureza, porque senão vamos ter o Covid-19, Covid-20, Covid-21 e não sabemos onde vamos parar, né? E por último, o pêndulo de Schopenhauer. É interessante a gente trazer aqui alguns teóricos. O pêndulo, ele fala do tédio e da dor. A felicidade estaria entre o tédio e a dor. Então, no momento que nós estamos aflitos, apáticos, com medo, e vamos em busca de solução, né, a felicidade está no meio. E no mundo instantâneo que nós temos hoje, a felicidade, ela quase que desaparece, quase que não existe. Se nós estamos com fome, nós clicamos o botão e vem o iFood e vai trazer a comida em casa. Se nós... hoje, as relações afetivas são instantâneas. Então, essa pandemia veio para exatamente pararmos e pensarmos sobre nossos comportamentos, as nossas relações, refletir sobre o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida. Essa parada para a reflexão, né, valorizar a família, valorizar o trabalho, né, fazer bem as coisas e ter tempo para estudar, o ócio criativo de Domênico De Masi, né, o Paul Lafargue com a questão do direito à preguiça. Então, nós vamos, nesse momento de pandemia, ter um momento de reflexão, de estudo, rever nossos conceitos, buscar valorizar os nosso trabalho, nossa família, valorizar o serviço público e ver conceitos que, às vezes, passavam desapercebidos. E é isso. Eu acho assim, pegando novamente sua fala, uma coisa que eu achei bastante interessante foi você ressaltar aí a presença desses equipamentos públicos na nossa estrutura organizacional da nossa sociedade e do nosso Estado. Por exemplo, a importância que tem nós termos bancos públicos, que ainda que não tenha atuado de forma eficiente, por exemplo, na organização de uma política pública que foi disponibilizada para os setores mais carentes, porque também a gente tem muita ressalva na maneira como essa política pública foi disponibilizada, mas ela poderia ter sido muito pior se eles não existissem. Eu acho que são experiências como a da Caixa Econômica, que foi utilizada agora, ela nos ajuda a ver os pontos de fragilidade, né, no funcionamento desse equipamento, na operacionalização dos seus serviços, mas também nos ajuda a entender a importância dela existir num momento de crise como essa. E aí você tocou num outro aspecto bastante importante, que é a existência de um sistema de saúde como o SUS.
O SUS, ele é o grande orgulho dos brasileiros nesse instante. Eu acho que ele é um orgulho porque mostra que mesmo um sistema sofrido, sucateado, ele dá respostas muito positivas. Ele é, nesse momento, o socorro da maioria das pessoas que não tem como contar com um serviço de saúde privada, ou daqueles que, mesmo tendo condições de ter acesso a um serviço de saúde privada, o serviço não está funcionando como ele desejava ou como ele esperava. Então, o SUS mostrou-se extremamente necessário e extremamente eficiente para responder a crises dessa natureza, por ser um sistema universal dentro do Estado, um sistema que funciona de uma ponta a outra da sociedade. A gente entende que existe diversos problemas, como, por exemplo, era necessário que tivesse uma estrutura, uma operacionalização funcional mais integrada, para saber onde tem equipamentos, onde tem leitos disponíveis, onde tem médicos que você pudesse remanejar numa hora de uma crise, numa situação de crise, uma operacionalização mais eficiente. Não tem, mas está evidenciando a necessidade de se ter. E eu acho que isso já é muito positivo. Nós estamos, de fato, nos adaptando, fazendo. Tem uma pessoa que está participando da live aqui que está dizendo que a gente está se adaptando, fazendo. Embora a gente já tivesse elementos, Vândia, embora a gente já tivesse mecanismos de trabalho online, já tivesse informações à nossa disposição, a gente não estava utilizando como a gente deveria utilizar. De fato, por isso, mais uma vez, eu digo, é por isso que esses fenômenos, essas experiências aceleram a história, porque elas não nos dão escolha. Nós temos que fazer em função da necessidade, em função da crise, né? Em função da urgência. E aí, nesse sentido, nós temos que aprender a lidar com esses mecanismos. Por exemplo, professores que nunca tinham organizado uma teleaula. De repente, eles tiveram que aprender a fazer isso. A necessidade de entrar em contato com seus alunos, de poder desenvolver suas... Então, vamos só considerações finais. Sim, professora, conclua aí. Acho que eu me perdi aqui no tempo. Então, assim, são todas essas coisas que a gente precisa ver hoje, não é? A gente precisa pensar, nós que somos profissionais das ciências sociais e humanas, precisamos pensar essa pandemia para além da Covid, para além da doença biológica, pensar seus efeitos sociais, pensar nossas responsabilidades com isso, como devemos agir daqui para frente. Eu acho que para além dos medos que essa experiência nos traz, ela também nos mostra a possibilidade de pensar a sociedade de uma forma muito melhor. Ela nos chama para um compromisso maior com a sociedade. Eu queria agradecer o convite, agradecer as pessoas que participaram, vi aqui o Chicão, vi aqui a Deilda, a Ana Vitória, o Gabriel, muitas pessoas das nossas relações na universidade e fora dela. Eu gostaria de agradecer a todos os alunos da EJUDE, todos os profissionais da EJUDE, mais uma vez ao desembargador Fernando Lopes, ao William, por essa oportunidade, por esse bate-papo que nós tivemos hoje à tarde aqui. E eu gostaria de encerrar só dando uns dados interessantes que o Tribunal de Justiça, do dia 17 de fevereiro a 17 de maio, exatamente no período da pandemia, nós tivemos 32.567 decisões do tribunal no âmbito do primeiro grau e 8.162 decisões no âmbito do segundo grau e 14.001 decisões no âmbito dos juizados especiais, totalizando 54.740 decisões dos magistrados, nesse período de pandemia. Quer dizer, nós estamos trabalhando até mais,
Então, as audiências, as decisões, as reuniões do Tribunal Pleno estão acontecendo diariamente. Os oficiais de justiça receberam, nesse período, 18.293 processos, né? Mandados, né? Eles cumpriram mandatos. Então, mostrar que mesmo em crise, mesmo em situação de pandemia, o judiciário piauiense está trabalhando, está prestando serviço ao seu jurisdicionado. A EJUD, a Escola do Judiciário do Piauí, está promovendo uma série de eventos, conferências, lives, simpósios, online, né, à distância, telepresencial. Enfim, nós estamos trabalhando, né, e as instituições não param. Estamos aprender com a crise, nos reinventarmos, buscar esse novo normal, né, trabalhar com isso, crescer com isso, né, valorizando cada vez mais a vida, valorizando o serviço público, as instituições públicas e, de fato, nos adaptando a esse novo. Então, agradecer à professora Valtéria pela atenção, pela participação, pelas considerações, agradecer à Escola do Judiciário, na pessoa do desembargador Fernando Lopes, Evangelina, nossa coordenadora, diretora da escola, toda a equipe da EJUD, que vem trabalhando remotamente, aos ouvintes, aos nossos colegas do Judiciário, da Universidade, a todos que participaram, agradecer, e em breve estaremos juntos novamente. Professora? Com certeza. Uma boa noite para todos. Uma boa noite, obrigado, gente. Boa noite.